e sem ser rejeitado. Isso é impossível. Tire isso da sua cabeça. Quando você alcançar fama, ou dinheiro, ou sucesso, ou coisas muito boas, muito grandes começarem a acontecer na sua vida, e todos os problemas vão acabar, e você vai viver assim num mundo onde você é intocável. Não é verdade. E eu vou mostrar para você que quanto mais você crescer, é melhor você buscar a Deus. Sabe por quê? Porque muitas pessoas crescem, prosperam, enriquecem, criam impérios, mas se esquecem que a vida ela é espiritual. É por isso que a Bíblia diz que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Sabe por que a Bíblia diz isso? Porque o fato de você crescer, o fato de você prosperar, o fato das coisas irem bem para você, vai trazer não só inveja, ou maldade, ou gente querendo lhe derrubar a todo momento, mas tentações diferentes, coisas diferentes que vão surgir no seu caminho. Então fica aí até o fim, porque hoje eu quero fazer uma oração, eu estou fazendo essa oração assim, em todas as oportunidades que Deus me mostrou na oração da manhã hoje, que eu precisava orar por livramento. E eu creio nisso. E hoje, no final dessa oração, dessa palavra aqui, dessa instrução, quero fazer uma oração especial por você. Então, eu quero pedir que você fique aí até o fim, certo? Fique até o fim, porque no final eu quero fazer uma oração especial por você. Oração por livramento de Deus. Você que está entrando agora aqui nessa live, já deixa a tua curtida nesse vídeo. Se você não é inscrito aqui no canal, inscreva-se agora e vamos andar juntos em nome de Jesus. Eu quero começar com um texto da Bíblia. Olha o que Jesus disse. Olha o que Jesus disse. O trecho que eu vou ler aqui são palavras de Jesus. No verso 29 de Marcos capítulo 10, diz assim: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Aquele que por causa de mim e do Evangelho deixar casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou terras, receberá muito mais ainda nessa vida. Receberá 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, terras e também perseguições. E no futuro receberá a vida eterna. Eu acho interessante essa passagem aqui. Sabe por que eu acho tão interessante essa passagem? Eu vou explicar para você por que eu acho interessante. Porque Jesus disse, é claro que ele está falando aqui que quem abandonar tudo nessa vida vai receber muitas coisas e no final a vida eterna. Glória a Deus por isso. Só que o que eu acho interessante é que Jesus não diz ali que a pessoa ela está blindada de perseguições. Não diz, ele não diz. Ao contrário, ele diz que uma pessoa pode enriquecer, pode ter muito, pode ser abençoada, ela pode ser próspera, ela pode, ter grandes coisas na vida. Não é que todos devam ter, mas ele está dizendo que alguém pode ter. Só que isso acontecendo, ele está dizendo, vai ter a proteção, mas não tem uma blindagem sobre isso. Tipo, você larga tudo que a partir de hoje você não vai ter mais problema. Não, os problemas vêm. Por isso que Jesus disse, no mundo vocês terão aflições. Mas eu achei interessante que Jesus está falando ali de prosperidade. E ele está dizendo que a prosperidade atrairá perseguições. A prosperidade atrairá perseguições. E se você for olhar na Bíblia, quando Davi e Saul estavam voltando do campo de batalha, a Bíblia diz que as mulheres começaram a cantar. E as mulheres começaram a cantar. Saul matou seus milhares, Davi seus 10 milhares. Sabe o que as mulheres estavam fazendo? Elas estavam dizendo, Davi é nosso herói.
Davi é nosso herói e ele é 10 vezes melhor do que o nosso rei. Ele é 10 vezes mais hábil que o nosso rei. E isso foi ruim para os ouvidos de Saul. E daquele dia em diante, a Bíblia diz que Saul buscou matar Davi. Daquele dia em diante. Por que eu estou falando isso para você? Há pessoas que até aceitam que você esteja bem, mas não melhor do que elas. Há pessoas que até aceitam, sabe, que você vive razoavelmente, mas elas não aceitam que você pode viver melhor do que elas. Não tem como uma pessoa crescer sem ser odiada. Então imagina comigo o seguinte. Imagina comigo a pessoa que ela era conhecida na cidade como uma pessoa que veio de uma família simples. Então aquela pessoa, ela passou num concurso público e começou a empreender. Começou a empreender mesmo concursado. Começou a empreender e o negócio começou a dar certo. A pessoa comprou um carrinho melhor. A pessoa comprou uma casa. Aí ela pede as contas. Ela pede as contas do serviço dela, do trabalho dela. E começa a se dedicar só ao empreendedorismo. E então, aquela pessoa prospera e compra depois uma casa melhor. E a empresa que antes era um barracão alugado, agora já tem a sua própria sede e os caminhões começam a entrar ali e os caminhões começam a cruzar por toda a cidade com o nome daquela empresa, com o nome daquele homem e sabe, ele já é visto em restaurantes, ele já tem muita abertura no banco da cidade e as pessoas começam a conhecer a vida daquela pessoa. E você pode ter certeza que mais de 90% das pessoas que conheciam ele antes da riqueza, antes da prosperidade, antes dele se tornar, por exemplo, o rei dos colchões ou o rei, seja lá do que for, antes das pessoas, antes dele ter tudo isso e antes dele ser reconhecido assim pelas pessoas, sabe? Ele era uma pessoa normal para todo mundo. A partir do momento que ele começou a prosperar, ele começou a ter mais gente invejando ele, mais gente odiando ele e mais gente desejando a falência dele e a destruição dele. Então eu tenho 2 recados aqui. Eu tenho um recado para quem está nessa fase de prosperidade e o meu recado para você é muito direto. Eu quero que você entenda, não é para o seu mal, mas eu tenho que lhe alertar. Você vai ter que buscar a Deus muito mais do que quando você não tinha nada. Porque a todo momento você vai ter gente falando mal de você. Você vai ter gente odiando você. Você vai ter gente lançando palavras ruins contra você. E essas palavras vão tentar atingir não só tuas finanças, elas vão tentar atingir teu emocional, vão tentar atingir teu corpo, vão tentar atingir teu casamento, a tua família. Sabe? Muitas pessoas perderam tudo na vida porque um dia foram vistas. E eu quero dizer agora a segunda coisa. A segunda coisa é, se você for crescer na vida, independente se você não for esse empresário rei dos colchão, que eu estou dando um exemplo só, tá? É só um exemplo. Independente se você for ou não mega em alguma coisa, se você crescer, sabe, de 5º secretário para 4º secretário, você já vai ser visto por pessoas de forma diferente. O mundo que nós vivemos não aceita muito bem o crescimento dos outros. O mundo que nós vivemos não aceita a prosperidade. Ele pensa que
fato de você estar enriquecendo, ou o fato que você está prosperando, algumas pessoas, não todas, graças a Deus, mas algumas pessoas pensam que você deve estar roubando, ou que você deve estar fazendo alguma coisa errada, ou que você não é merecedor daquilo, certo? E alguns dizem, não, mas é injusto, eu queria ter mais e não tenho, eu acho que quem tem mais tem que dar para todo mundo. E aí afora vai as conversas, vai as sentenças, vai as palavras de maldição e tantas outras coisas. Bem, quem está crescendo vai ter que se acostumar com isso, porque isso faz parte do mundo que a gente vive, tá? Daí você diz assim, não, mas eu gostaria que ninguém falasse nada de mim, eu queria passar desapercebido, eu queria ser invisível pelas pessoas. Enquanto você estiver aqui nessa terra, você nunca vai ser invisível para ninguém. Porque até se você decidir não fazer nada, as pessoas vão achar, sabe, para falar de você. E as pessoas vão falar, olha lá, é preguiçoso, não faz nada. As pessoas não querem saber se você acorda 5 da manhã, 4 da manhã para trabalhar. As pessoas não querem saber se você vira à noite trabalhando. As pessoas não querem saber do seu empenho. Elas não querem estar com você, sabe, dividindo um cafezinho ou um prato executivo enquanto você está no seu crescimento. Elas não querem saber disso. Mas depois que você prospera, elas querem saber tudo a seu respeito. Você vai ter que se proteger espiritualmente. E como eu disse, independente de você ser o rei dos colchões, ou de você ser uma pessoa que está saindo, é o 5º secretário e está sendo agora o 4º secretário, você cresceu na empresa, você melhorou de vida, você comprou um carrinho melhor, você reformou a sua casa, você já vai ter crítico atrás de você. Já vai ter gente dizendo assim, mudou agora é rico, só fala com os ricos, só mexe com os ricos. Às vezes falam para mim isso, dizem assim para mim, você agora atende só ricos. Olha, eu atendo ricos, eu atendo milionários, eu atendo bilionários, eu atendo embaixadores, eu atendo gente de todo tipo, mas eu atendo pessoas simples, eu atendo desempregados, e eu paro para conversar em qualquer lugar, qualquer pessoa que me parar, sabe? E libero palavra para qualquer pessoa que cruzar o meu caminho, qualquer pessoa que cruzar o meu caminho. Porque, sabe, eu sou um filho de Deus, eu não fui chamado só para os ricos ou só para os pobres, eu fui chamado para entregar a palavra ou ser uma bênção na vida de quem Deus colocar no meu caminho, sabe? Mas as pessoas sempre vão falar, seja de mim, seja de você, seja de qualquer pessoa, vão sempre falar e vão dizer, o dia que você não atender elas, ou o dia que você não ver elas, talvez você entrou na festa de aniversário e você, sabe, você chegou cumprimentando todo mundo, mas você não cumprimentou uma pessoa lá. Uma pessoa. Mas não porque você não quis, porque você não viu. E daí essa pessoa, ela vai dizer assim para você, viu? Não cumprimenta mais. Você já veio desde a porta de entrada, cumprimentando todo mundo, mas você não viu uma pessoa. E isso vai acontecer porque você está crescendo. É por isso que nós precisamos entender, não tem crescimento sem inveja, não tem crescimento sem pessoas te odiando, não tem crescimento sem pessoas querendo o teu pescoço. Toda vez que você crescer, você vai ter que aprender a lidar com essas coisas. De repente a sua loja é bem pequenininha, sabe? Mas tem gente que diz para você, diz assim, agora você está exibida. Talvez alguém diga isso para você, agora você está exibida porque agora você é uma empreendedora, você é uma empresária, você nem tem nada. As pessoas desmerecem aquilo que a gente faz. As pessoas desmerecem aonde a gente pode chegar. E você vai ter que aprender a lidar com essa ópera. É por isso que nós precisamos ter, sabe, o entendimento de Deus na nossa vida. Que Jesus foi perseguido, a gente também vai ser. E se você for cristão, se você for alguém que ama a Deus, se você for luz, vai ter pessoas que vão se levantar contra você. Mas continue sendo luz,
porque você está cumprindo um propósito na terra, o inimigo sempre vai tentar parar aquilo que está fazendo a diferença. Eu quero agora, nesse momento, eu quero orar por você, amém? Eu quero orar por você, eu quero te abençoar, eu quero apresentar a tua vida diante de Deus, eu quero apresentar a tua casa diante do Senhor. E o Senhor, Ele tocou no meu coração de hoje, em todas as minhas lives, fazer uma oração por livramento, e é isso que eu vou fazer. Eu vou fazer uma oração por livramento. E eu gostaria de pedir, se você pudesse compartilhar essa live com o máximo de pessoas que você puder, faça isso. Faça isso, compartilhe essa live com o máximo de pessoas que você pode. Eu quero agora orar por você. Posso orar por ti, então? Você permite que eu ore por você, que eu ore por livramento? Escreve a palavra aqui nos comentários. Livramento, Senhor. Escreve assim. Livramento, Senhor. Escreve essa palavra, livramento, Senhor. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus. Eu oro agora para que o Senhor traga livramento à vida de cada pessoa que está aqui nessa live. Oro em nome de Jesus Cristo, para que todo aquele que está, Senhor, debaixo de ataques, debaixo da inveja, que existe coisas em curso contra a vida dele, contra a vida dela, nós oramos por um livramento do Senhor. Tu és o Deus Criador dos céus e da terra. E nós oramos para que toda injustiça, direta ou indireta, a essa pessoa, seja quebrada agora em nome de Jesus Cristo. Senhor, dá vitória para essa pessoa. Dá vitória para essa pessoa, dá vitória à sua casa, dá vitória à sua família. Eu oro em nome de Jesus. Eu oro em nome de Jesus para que o livramento do Senhor toque na tua vida. Toque-os, Jesus, com o teu poder. Toque-os com a tua graça, Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Seja tocado pelo livramento do Senhor. Seja tocado pelo livramento do Altíssimo, em nome de Jesus. Compartilhe essa live com outras pessoas. Amém? Manda aí para amigos, para parentes, para pessoas próximas. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, queridos?